Agora não tem mais volta, o contrato é assinado de vez no São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre o São Paulo colocando o jogador aí no mercado para ser vendido, Gabriel. Mais um, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo aí e vamos começar o vídeo aí voltando para o dia de ontem, quinta-feira, aí, porque a quinta-feira foi dia de reapresentação aí dos jogadores de São Paulo, tava todo mundo de férias e ontem foi de todo mundo se reapresentar aí para iniciar a preparação para a volta aí do Campeonato Brasileiro, que é daqui a pouco, não agora, né, só em julho aí, né, vai ser o primeiro jogo contra o Flamengo, mas não tem data ainda porque o Flamengo tá jogando aí, né, o Mundial, tá bom? Vamos lá, ó. O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda, depois de 13 dias de recesso por conta da pausa nas competições para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Foi o primeiro contato do técnico Hernan Crespo com a maioria do grupo. Nos últimos dias, alguns jogadores que anteciparam seus retornos tinham encontrado o treinador. Casos de Luiz Gustavo, Lucas, Oscar, Ferreira, Marcos Antônio, Caleri e Dineno. Esses jogadores se reapresentaram aí alguns dias antes e já tiveram aquele primeiro contato ali com o Crespo, né? Mas falando do elenco todo, né? O elenco todo aí foi o primeiro contato do Crespo aí com todo o elenco, né? Com todo mundo junto ali. O dia ontem começou com uma apresentação do presidente Júlio Casares, que conversou com um grupo de jogadores sobre a chegada do novo técnico. Depois, o Crespo e a sua comissão falaram com o elenco, tá? Então, o Casares apresentou lá o Crespo, depois a comissão dele falou, o próprio Crespo falou e tudo mais aí, tá bom? A gente deve ter aí, agora, né, que todo mundo se reapresentou, alguns jogos treinos, ó. Crespo deve promover nos próximos dias alguns jogos treinos para testar algumas possibilidades de escalação. Além disso, discutirá com a diretoria a chegada de reforços, tá? Então, vai ter alguns jogos treinos, que é bom, né? Tipo assim, o Crespo, ele conhece alguns jogadores do São Paulo que estavam na primeira passagem, né? Luciano, Arboleda, o Luan que não joga, mas ele conhece, né? Mas é óbvio que todo o elenco ali, né, cara? Por 98% do elenco ele nunca trabalhou, né? Então ele tem que ver no treino, tem que ver em jogos treinos, que vai ajudar bastante aí, né, cara? Porque esse período de que não tem jogo, né, cara? É o bom porque você tem treino, mas você não tem jogo de fato para ver os jogadores em campo, né? Porque o treino é uma coisa, o jogo é outro, né? E o jogo treino serve justamente para isso aí, para ele testar a escalação, né, cara? Ver as características dos jogadores aí, porque uma coisa é tu fala, pô, esse cara aqui, ele é um lateral ofensivo, mas uma coisa é um lateral ofensivo, outra coisa é tu ver o cara no campo, né, irmão? Na prática, né? Aí testa a escalação, né? Então, esses jogos treinos aí servem para isso e também vai discutir reforço com a diretoria do São Paulo. Segundo ele atrás aqui no São Paulo, que é 2 pontas e um meio, que o São Paulo vai buscar aí no mercado. E é óbvio que o Crespo vai participar da escolha aí, porque ele é o técnico, né? Então ele tem que participar aí, querendo ou não. A última janela de transferência de 2025 aberta pela CBF vai ser do dia 10 de julho até 2 de setembro, tá? Vai ser o período aí da última janela de transferência aí que vai ser aberta pela CBF. Um dos primeiros alvos do São Paulo foi o atacante Biel, que pertence ao Sporting, e o clube negocia a contratação. Mas até agora não teve nenhum avanço. Já comentamos sobre o Biel, né? O São Paulo e outros clubes do Brasil enviaram propostas aí de empréstimo com opção de compra pelo Biel, só que até agora o Sport não respondeu, né? Mas acho que o Biel é o único nome aí que a gente sabe que o São Paulo está de fato conversando, não só conversando, mas como já enviou proposta, né? Não tem nenhum outro nome aí que a gente sabe, né, que seja público, que o São Paulo está conversando, é só o Biel aí mesmo por enquanto, que a gente saiba, né? Vai ver aí, a gente vai ter novas informações em breve sobre outros jogadores que o São Paulo vai atrás, né? Porque o São Paulo quer o meia e também mais um ponta além do Biel. Se viu o Biel, né? Biel e mais um, pelo menos, o que a diretoria quer, né? Querer uma coisa, conseguir a outra. Vamos ver aí o que vai acontecer, tá bom? Agora falando aí do elenco em si, ó. O plantel do São Paulo foi dividido em 3 grupos, que se intercalaram em estações de testes e exercício de força, né? Aquele primeiro treino ali depois de 3 dias de férias, de descanso, esse primeiro treino aí, né, cara, quando os jogadores voltam, é mais exercício de força, atividade física mesmo, né? Só depois começar a fazer aí aqueles trabalhos táticos aí no campo já com o Crespo.
Agora falando sobre alguns jogadores específicos. O Lucas Moura e o Ferreirinha foram para o gramado para exercícios orientados pela fisioterapia. Os goleiros Rafael, Jandrei, Yang e Leandro também foram ao campo e realizaram trabalhos específicos da posição com os preparadores de goleiros, tá? Mais atividade física aí, né? Como a gente comentou, de força, mobilidade aí nesse primeiro dia de reapresentação do elenco do São Paulo, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora e bora falar aí sobre impedimento semiautomático no Brasil, Gabriel. Que história é essa? Tem informação do Globoesporte.com. A CBF tem estudos avançados para implementar o impedimento semiautomático na Série A do Brasileirão em 2026. O caso ainda passa pelo aval da nova diretoria de identidade, mas o novo presidente Samir Chaude apoia o investimento. Tá? Então, segundo o GE, a CBF já tem estudos avançados, tá? Estudos avançados aí para implementar o impedimento semiautomático no Brasil, né? O que seria espetacular. Não tem todas as ligas do mundo aí o impedimento semiautomático, mas a CBF já está trabalhando para conseguir colocar isso aí no Brasileiro de 2026, tá? Então não é algo para agora, isso aí vai demorar, tá? Isso demora um pouco. A CBF prevê de 4 a 6 meses para implementação da tecnologia. Depois vai definir qual empresa vai ser contratada para o serviço. Então demora de 4 a 6 meses aí para implementar a tecnologia aqui no futebol brasileiro. Por isso, né, que a ideia está sendo aí, está sendo implementada a ideia para 2026, para o brasileiro de 2026, tá? Então não é nada para agora, para 2025. Aí não, né? Enfim, tem que ter, cara. Só de ter o impedimento semiautomático, aí a gente já vai conseguir acabar com muita polêmica que acontece no futebol brasileiro, aí principalmente, né? Muita polêmica já vai acabar. Porra, toda hora tem gol aí que a gente não sabe, pô, tem impedimento, não tá. Aí tem aquela linha da CBF toda torta, né, irmão? Uma linha pra cá, outra linha pra cá, tudo torto, ninguém entende nada. Né? Então o impedimento semiautomático já vai acabar com muita e muita polêmica que a gente tem aqui no futebol brasileiro, né? Seria muito, muito bom. Aí, inclusive, as ideias do Samir Chaude, que é o novo presidente da CBF, até aqui, pelo menos, as ideias são muito boas, né? Óbvio que ideia é uma coisa, prática, fazer é outra, né? Ele começou lá, né, assim quando ele tomou posse da CBF, ele falou que a primeira ideia já era diminuir aí os estaduais para 2026, né? Você já tem um andamento, já tem até alguns estaduais que diminuíram aí datas, né? Não são todos, mas alguns já, como Carioca, por exemplo, que é um dos principais. Saiu também a informação, não, né? A própria CBF anunciou aí sobre a questão do fair play financeiro, né? A maioria dos clubes aí querem participar do fair play financeiro, que eu também acho uma ótima ideia e tem que ter, e agora o impedimento semiautomático. Então, as ideias do novo presidente é muito boa. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso na prática, né? Porque uma coisa é falar, é ter ideia, outra é a prática, né? Vamos torcer para que dê tudo certo aí, porque as ideias são muito boas aí mesmo, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. Quero mudar de assunto aqui e quero falar com vocês sobre o Ângelo, né, que o São Paulo vendeu ele aí recentemente e o contrato foi assinado ontem, tá? Na quinta-feira aí, informação do GE. A diretoria do São Paulo assinou nesta quinta-feira o contrato de venda do lateral direito Ângelo, de 16 anos de idade, para o Strasbourg da França, que pertence ao grupo do Chelsea. O clube receberá 50% do valor da transferência no prazo de 30 dias, tá? A gente já comentou em outro vídeo aí as condições, né, do negócio aí para esse clube aí francês. Ele atua aí no Sub-17 de São Paulo e vai seguir no São Paulo até completar 18 anos. Trata-se da primeira pré-venda da história do São Paulo. Gabriel, o que é uma pré-venda? Pré-venda é você vender um jogador aí, sendo que ele não pode sair ainda porque ele é de menor, como é o caso do Ângelo, uma pré-venda. Tu vende o moleque, faz o acordo, só que ele vai ficar até completar 18 anos, porque ele não pode ir ainda. Isso é uma pré-venda, né? O Gé botou aqui a primeira da história aí do São Paulo, tá? Vamos lá, só pra gente relembrar aqui. O valor fixo da venda do Ângelo é de 5 milhões de euros, tá? O São Paulo vai receber 2 milhões e meio de euros até o dia 26 de julho, tá? Eles têm um mês, tá? Aí, né, um mês, né? Ontem foi dia 26 quando foi a assinatura do contrato, então até
dia 26 de julho, eles têm um mês aí para pagar a primeira parcela de 2,5 milhões de euros. A segunda parcela, que é a metade, né, de 2,5 milhões de euros, eles têm aí até o dia 31 de dezembro de 2026 para poder pagar, tá? Então, ó, eles vão poder pagar a segunda parcela até o dia 31 de dezembro de 2026, tá? Então, é literalmente quando acabar aí a gestão Casares, que é o prazo final, né, para eles pagarem a segunda parcela do Ângelo, tá? Tem um ponto aqui novo que o Gé traz que a gente não sabia, que explica muita coisa. O contrato prevê mais 2 milhões de euros caso o jogador atue por 2.000 minutos no time profissional do São Paulo antes da transferência, tá? Isso aqui foi uma coisa que chamou muita atenção, porque tinha essa informação logo depois que o São Paulo tinha vendido ele, de que, né, que o Ângelo ia ganhar mais espaço no time profissional do São Paulo em breve. Mas todo mundo, como assim? Não seria mais fácil tu subir o moleque, ele ganhar espaço, se destacar, valorizar o jogador e depois vender por um valor maior? Não faria mais sentido? Agora faz sentido, né? Se ele jogar 2 minutos no time de cima, o São Paulo ganha mais 2 milhões de euros. Então, ó, ele vai jogar, tá? Não tem dúvida alguma disso. Ele não só vai ganhar espaço, como ele vai de fato jogar, né, e 2 minutos no time de cima do São Paulo para bater essa meta aí, né, e o São Paulo ganhar mais 2 milhões de euros. Então é fato que ele vai jogar. Isso aí, irmão, não tenho dúvida alguma de que o São Paulo vai botar o moleque para entrar em campo aí, para o São Paulo ganhar esse bônus de 2 milhões de euros, tá? Pelo acordo, o São Paulo mantém 12,5% dos direitos econômicos do Ângelo, pensando em uma negociação futura, tá? Então, 12,5% aí o São Paulo tem dos direitos dele, imaginando uma venda futura, tá bom? O jogador já foi para a França, onde fez exames médicos e foi aprovado. Neste momento, ele está com a seleção brasileira sub-17 em um amistoso na Granja Comari, em Teresópolis. Então ele está na seleção agora porque ele é jogador de seleção de base, né? Um jogador que se destaca não só na base do São Paulo, mas também já se destaca, chama a atenção na seleção brasileira sub-17, né? E o São Paulo vendeu ele aí por 5 milhões de euros, né? Ah, não, Gabriel, tem que vender, não sei o que, cara, a gente sabe que tem que vender. Só que 5 milhões de euros não vai mudar a vida do São Paulo em nada, né? Ainda mais que é 2,5 milhões de euros agora, né? Tem 30 dias para pagar. E outros 2,5 milhões de euros, os caras podem pagar até o dia 31 de dezembro de 2026, né? Então, tipo assim, a curto prazo, você pode ganhar 2,5 milhões de euros. O que isso muda na vida do São Paulo, cara? A gente sabe que tem que vender, que precisa fazer venda para bater o orçamento. Mas, cara, sinceramente, cara, é um negócio assim, tá? Esse negócio aqui, o do Matheus Alves, são negócios assim, horríveis, cara. Horríveis aí, sinceramente, horríveis mesmo. O Cria de Cotia é visto como uma grande joia, né? Óbvio que é uma grande joia porque ele já se destaca aí, né? Muito jovem na base, tanto que já foi vendido, né? Já tem time interessado e comprado. Agora ele foi comprado pelo Strasbourg aí da França, né? Que tem os mesmos donos aí do Chelsea, né? Então pode ser que se ele se destacando lá, chama a atenção, pode ser até que ele suba a escadinha e vá para o Chelsea no futuro, aí porque são dos mesmos donos, né? Então ele se destacando pode acontecer isso aí. Bom, enfim, meu parceiro, vamos mudar de assunto agora. E o negócio é o seguinte: comentei com vocês no vídeo de ontem, informação que o blog do São Paulo trouxe, que o Crespo aí contava muito com o Luiz Gustavo, caso, né, ele esteja apto aí a voltar a jogar em breve, porque ele foi um dos jogadores que se apresentaram aí mais cedo, né, para fazer atividades físicas. Aí ele não tá nem treinando com o grupo ainda, tendo contato físico, nada, né? Alguns trabalhos mais leves ali, como corrida no campo, essas coisas. E a gente nem sabe se ele vai voltar a jogar ou não. É uma incógnita ainda, tá? A gente não sabe se ele vai voltar a jogar aí ou não, tá bom? E o que acontece? O blog do São Paulo traz aqui mais algumas informações sobre outros volantes que o São Paulo tem aí. Tá aí, ó. Na posição de volante, o Crespo quer usar o Luiz Gustavo nesse segundo semestre, se ele estiver apto. Isso aí a gente já comentou. E ele pediu para a diretoria do São Paulo tentar ao máximo não vender o Pablo Maia, tá? Ele falou aí, ó, tenta aí, faz o máximo para não vender o Pablo Maia. Seguindo aqui, que tem mais, ó. Ele vai avaliar as situações de Luan e Negruti, tá? Então o Luan aí que viveu uma fase muito boa com o Crespo em 21, né? O Luan fez até gol naquele Paulistão que a gente foi campeão contra o Palmeiras. O Luan fez o primeiro gol
do jogo contra o Palmeiras, no segundo jogo, na volta. E o Negruti, cara, sobe pro time de cima, desce, sobe, desce. Foi campeão da Copinha no começo do ano, foi destaque também. Subiu pro time de cima de novo, só que o Zubeldia não deu nenhuma chance pro moleque, né? Zero chance o Zubeldia deu aí pro Negruti. Então o Luan e Negruti vão ser aí analisados as situações dos dois aí, tá? E aqui que tá. Neste exato momento, o Bobadilha fica um pouco de lado, podendo ser vendido, tá? Então, essa é a situação dos volantes. Ele quer usar o Crespo, não quer vender o Pablo Maia, vai analisar o Negruti e o Luan, e o Bobadilha no momento vai ficar um pouco de canto. Só que esse deixar o Bobadilha um pouco de lado, ele é um pouco interpretativo, né? Por exemplo, o Bobadilha, a gente vai contar com ele, mas não é uma prioridade, se tiver a proposta, vende. Ou esse vai deixar ele um pouco de lado, significa que ele está fora dos planos, né? Então é bem interpretativo esse deixar o Bobadilha um pouco de lado, é bem interpretativo. A gente pode interpretar aqui de outras maneiras, né? Mas ele ficando um pouco de lado, podendo ser vendido, então chegando a proposta aí razoável, não vou nem falar boa, né? Quem sabe como é que é a diretoria de São Paulo, chegando a proposta aí razoável pelo Bobadilha, pode ser que o São Paulo aceite a proposta e venda Bobadilha. Até porque, vocês vão lembrar, né, quem acompanha a gente de São Paulo, acompanha aqui também, que a gente sempre fala sobre isso, desde o começo do ano, tá sendo informação que o Bobadilha é um dos jogadores aí, né, que tem mercado, é um jogador jovem, que joga na seleção do Paraguai, o que valoriza muito o jogador mesmo sendo paraguaio, né, e ele tem mercado na Europa, entendeu? Um jogador talentoso, que tem um teto ainda para evoluir, então o jogador tem mercado, então chegando proposta, pode ser que o Bobadilha seja vendido aí, tá? Então pode ser que seja aí uma das possíveis vindas do São Paulo agora no meio do ano, né? Porque a gente sabe que vai acontecer mais além do Matheus Alves. Vamos ver quem vai ser aí. Belezinha, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.